Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. E aí, queridos, tá bom? Saudade de vocês. É um dia muito bom a gente estar na casa do Senhor. E a gente pode abrir aí o texto que a gente vai estar... É o meu mesmo? Ou é o da Bruna ali? É um texto muito conhecido, e eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante. Só antes da gente começar, cadê o João e a Lorena? Está lá fora? Chama eles lá para mim. Chama aí, por favor. Quem está visitando a gente aí? Normalmente faz no final. Fica de pé para mim, por favor. Deixa eu conhecer você. Deixa eu ver você. Queria dizer para vocês que a gente fica muito feliz em ver vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Carlos. Eu já estou aqui nessa igreja há 12 anos. Comecei com os adolescentes, agora estou com os jovens já há algum tempo. E essa jovem que está aqui na frente, aqui, fica de pé aí, minha esposinha. Essa jovem bonita é a pastora Juliana, minha esposa. E aqueles dois jovens que estão vindo ali são os líderes do Ministério de Jovens. É o João Gabriel, esse rapaz bonito, comprometido. Não adianta você que está solteiro olhar para ele, que ele já tem dona. Ainda não tem dona porque não casou, mas tem a pretendente dona, né? E a Lorena também, a nossa líder. Eles fizeram o ano passado, e aqui a gente tem um acordo que quem é líder um ano, fica 2 anos, né? E prorrogado por mais 3 ou 4 para frente, Mas a gente fica muito feliz de ver vocês. O que vocês precisarem, falem conosco, né? Com o João, com a Lorena, eles estavam lá na porta recebendo vocês, comigo, com a Juliana. Nós ficamos muito felizes de receber vocês aqui. E para vocês que são líderes de grupos familiares, olha aí, o tanto de gente nova que está aí, que está visitando, já pega o nome, já dá o cartão e fala assim, meu grupo reúne tal dia, vai lá, fica com a gente, tá? Um abraço para vocês. No final quero poder abraçar vocês, saber o nome de cada um de vocês, tá? Um grande abraço, viu? Fica feliz aí com a gente. E também tem alguns visitantes ilustres, né? Zé Bena e a Laurinha, faz de tempo que eu não vejo, um beijo para vocês, viu? Silcia e a Pérsia, né? Os adolescentes que estão aqui, que já não são mais adolescentes, já estão começando a virar jovem, né? Muito bem-vindo, essa casa é de vocês, viu? E isso aqui é de vocês são o futuro disso aqui. Não deixe de participar, não deixe de estar aqui também. Acharam aí? Amém? Quem diz amém, não aperta a mão de alguém ainda não. Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta. Esse é um texto muito interessante, né? Todo mundo fala de Pedro sobre o mar, andando sobre o mar. E eu escuto muitas mensagens. Inclusive, tem que devolver uns DVD do Edinho, está lá para te devolver, viu? Eu escuto muitas mensagens de vários pastores. Eu tenho aqueles pastores que são aqueles caras que eu gosto, que eu curto, todo mundo tem. E eu já tinha lido esse texto várias vezes, e agora com esse negócio de você estar lendo a Bíblia em casa, a gente lá em casa está lendo a Bíblia, eu, Juliano e o Gabriel, que é aquele negocinho que foi dado aqui na igreja, para que a gente possa ler a campanha, né? E aí a gente estava estudando o livro de Mateus, e eu passei por esse texto aqui, e tinha ouvido uma mensagem de um pastor que eu gosto muito, e ele estava falando sobre isso, e ele deu alguns pontos característicos. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente prega aqui e não fala isso. Tem pastores que pegam a mensagem do outro e pregam e não falam nada. A gente tem que dar crédito a quem é o autor disso. As ideias centrais dessa mensagem minha é realmente desse pastor. Eu só não vou dizer o nome, que alguns gostam, outros não, mas eu particularmente curto e vou continuar curtindo até que Jesus volte ou me leve para a glória. E ele dá um negócio muito legal. Ele fala assim no texto,
Os 4 Is que poderiam ter o nome de Jesus. E a gente vai meditar nesses 4 Is, ok? Então, em vez de ser Jesus, seria Jesus, né? 3 vezes. Né, Márcia? Como é que é? Márcia que é? Jesus. Acharam aí? Então, vamos lá. Zaqueu desce da árvore. Tá certo? Qual que é o texto que nós estamos mesmo? O pessoal está ligado. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedia a multidão e ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho, enquanto o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Só para dar um... Vocês sabem como é que é feita a 4ª vigília da noite? Quem sabe? As vigílias eram normalmente de 3 horas. Então, veja bem, quando começa a noite, às 18 horas, então, das 18 até as 21, era uma vigília, era a primeira vigília. A segunda vigília era das 10 às 23, a terceira vigília era da 1 até as 3, e a 4ª vigília era das 4 às 7. Então, na verdade, Jesus só foi ter com eles entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Se passou muito tempo isso, né? E olha que legal o que acontece. E os discípulos, na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as ondas, sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, começando a afundar, clamou ao Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu queria que você olhasse para esse último versículo que nós lemos. Tem uma frase que diz aí, o que eles disseram? Não, repete, está fraco. O que eles disseram? E eu queria te fazer uma pergunta. Você crê nisso? Vou voltar a fazer a pergunta. Por isso que eu pedi para vocês ficarem aqui na frente, pertinho de mim. Vocês creem no que está no final desse versículo? O que está escrito mesmo? É verdadeiramente? Então, amém, né? Então, vira para o teu irmão e fala assim, vale a pena crer nesse nome. Cara, estudar a Bíblia é muito legal, eu não sei, eu acho um barato. E agora estudar a Bíblia em família é melhor ainda, né? Porque o Gabriel pergunta assim, pai, mas o que está acontecendo aqui? E aí você tem que ter as respostas, e quando você não tem as respostas, é muito difícil, né? Olha, o que é legal é que se você for lá atrás, você vai ver a situação que Jesus estava nesse momento. Você se lembra os 2 eventos atrás do texto? O que é legal de ler a Bíblia é que você tem às vezes voltar atrás para poder entender o que está acontecendo naquele momento. O que acontece antes desse momento? Quem acertar vai ganhar uma pizza de mussarela. Os caras já estão estudando a Bíblia. Glória ao Senhor, papai, obrigado, hein? Multiplicação dos pães. E tem um outro. Caraca, que legal. Quem falou, João Batista? Então, Jesus está lá e vem alguém e fala para ele assim, morreu um cara legal aí.
E aí quem que é esse cara? É João Batista, que era primo de Jesus, um cara que Jesus deve ter brincado de carrinho com ele lá, né? Deve ter paquerado as meninas na época das adolescências, né? Ia para a sinagoga, em vez de ficar estudando Torá, ficava olhando, pô, aquela lá é bonita, ó. Aquela está sem o véu, João. E ele recebe a notícia que João teve a cabeça decepada, porque a mulher do rei pediu isso, e recebe ela numa bandeja. E aquilo causa tristeza a Jesus, né? Causa muita tristeza a Jesus, muita mesmo. E eles, no versículo 13 desse mesmo capítulo, diz assim, ó: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo se o povo seguiu a pé até essa cidade. O que eu quero falar para vocês é que uma das coisas que eu descobri, e um nome com I que eu descobri de Jesus ele é incansável. Sabe por que ele é incansável? Quando ele recebe a notícia de João Batista, aí depois logo em seguida tem a multiplicação dos pães, e ele pergunta assim para os discípulos: cadê? Como é que nós vamos fazer? Aí o discípulo, né, sempre olha como nós olhamos para o nosso lado humano. Nós não temos condição de alimentar esse tanto de gente. Eram 15 mil pessoas, manda embora. E ele falou assim: não, o que nós temos? Sempre tem um adolescente. Sabe por que eu gosto dos adolescentes? Porque sempre tem um adolescente prevenido. Tinha lá nesse meio um adolescente prevenido. O cara levou 3 peixes e 5 pães. Oh, glória a Deus, tem gente estudando a Bíblia, cara. Estou gostando de ver, viu? 2 pirarucura é grande. E aí houve a multiplicação dos pães, o sol estava quente pra caramba, todo mundo ali, e as pessoas que iam chegando, Jesus recebe a notícia de João, e ele começa a curar todo mundo. Todo mundo. Ele não deixa ninguém passar, mesmo estando triste. Diga comigo, Jesus é incansável. Pô, mas vocês estão fracos, vá mais forte, vocês têm que pregar para as pessoas. Quando eu viajei para o Chile, você estava no Chile, Camila, com a gente? Não, né? Quando nós chegamos numa praça lá, tinha um cara pregando em espanhol, e ele falava tão alto que as pessoas paravam para ver quem era que estava falando. E era legal isso. E as pessoas paravam e ouviam a palavra de Deus. Repita novamente comigo: Jesus é incansável. E olha como ele é incansável. Ele curou todo mundo. Depois ele, no versículo 23, diz que ele sobe para o monte para orar, para ter uma guerra espiritual. Para ter uma guerra espiritual. Agora, olha que louco o texto. Jesus praticamente ordena que os discípulos que entrem no barco e atravessem. Você já entrou numa fria? E quando Jesus manda você entrar numa fria? Para pensar. Eu sou o pastor de vocês, chega aqui, Flavão, vamos ali fazer uma visita no presídio. Só que aí eu mando ele na frente e fico aqui. Aí quando o Flavão está chegando lá no presídio, está tendo tiro para todo lado, uma confusão, ele acaba sendo pego refém, ele pensa assim: quando eu encontrar o pastor Carlos, eu quero dar uma porrada nele, porque ele me impôs uma fria. Mas não é mais ou menos isso? Jesus chega e fala: entra no barco. Ele manda, os caras entram. E no meio do caminho, Jesus não está com eles, olha para o lado, Pedro, né, daquele jeitão, devia olhar para um lado, olhar para o outro, e falar assim: poxa, o barco vai afundar, e cadê Jesus? Você já se sentiu assim? Às vezes você fala assim: Deus falou comigo para fazer isso, e de repente as coisas dão errado. Já? Reflita aí um pouquinho. Mas o cara é incansável, né? Mas ele chega na hora certa. O que é interessante é que não tinha barco, Jesus demora, só vai na 4ª hora vigília, e ele cria uma forma de chegar lá. Como é que ele cria a forma? Não tinha prancha de surf, né, que às vezes podia vir,
Não, ele vem andando sobre as ondas. E os caras ficam com medo. Quem acredita em fantasma aí? Levanta a mão, por favor. Pai, só tem crente aqui também, né? Quando você faz essa pergunta em alguns lugares, mas irmão, você tem que ser liberto, vem cá, vamos orar por você. Mas os caras, os discípulos, e falam assim, é um fantasma. Eu queria te dizer que por maior problema que você esteja passando, queridão, Jesus vai chegar. Jesus, ele não tem método, não tem caminho, não tem aquele pregador. E uma coisa eu queria dizer para vocês, e isso eu acho errado nas igrejas, é o seguinte: vai vir um pregador, João não sei o quê, e aí a igreja enche. Aí vem o Zezinho pregar, a igreja esvazia. Eu quero dizer para você o seguinte: o maior pregador que existe chama-se Jesus de Nazaré. Ele já veio, ele já ungiu o teu povo para ministrar, e não importa se é o Zezinho, se é o João, se a igreja desse pastor que veio tem 59 milhões de pessoas, a palavra é a mesma, e a unção de Deus está com todos vocês. Então nós precisamos valorizar isso. Então Jesus, ele chega no seu problema, na hora que você está assim, passando por situações que você fala assim, poxa, eu não vou conseguir, sabe? Não dá para fazer, não existe agenda, não existe situação que Deus tem que cumprir. Ele chega na hora que ele acha que tem que chegar, mesmo eles estão cansados de curar as pessoas, ele nunca deixa de estar ali para te ajudar, sabe? E isso é que é o mais interessante, é que quando você começa a ver isso, você começa a entender que não tem momento para a gente. Talvez você está passando por uma luta e ninguém sabe disso. Aí você olha para o lado e fala assim, mas eu vou na igreja, faço campanha, oro, peço a Deus, e nada acontece na minha vida. Mas Jesus, ele é incansável. Ele está pelejando por você em todos os momentos. Quando eu me converti, o versículo que eu decorei primeiro foi aquele assim: entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Todas as vezes que eu passo por uma crise pessoal, uma crise assim, de ministério, de vida espiritual, eu falo, Senhor, um dia eu entreguei o meu caminho ao Senhor, e eu confio no Senhor, e sei que o Senhor vai fazer mais do que aquilo que eu quero, e mais daquilo que eu preciso, né? Ele despede a multidão, e vai para o barco, e chega naquele momento, e ele mostra para os discípulos algo que a gente não tem no dia a dia, que ele preocupa com a gente. E outra coisa também que eu queria te dizer, é que não existe pedido nosso que Deus considera escândalo. Porque quando ele chega perto do barco, qual que Pedro fala para ele? Ele fala assim: se és tu, deixa eu ir andar com você. Jesus fala o que para ele? Vem. E esse Jesus que fala para Pedro, vem, ele está aqui essa noite dizendo para você, vem para mim. Agora, ele também não faz como nós, às vezes, homens fazemos. Quando alguém pede alguma coisa, pastor, não, peraí, vou ter que orar primeiro, vou ter que falar com os irmãos. Você usa brinco? Não, então você vai afundar mesmo. Você bebe aquela cervejinha social que você bebe e ainda publica no Facebook para ficar legal com todo mundo? Então você vai afundar. Ele não fala isso. Ele não discriminou ninguém. Ele simplesmente falou assim: olha, vem, do jeito que você está. E Pedro foi. Mas no meio do caminho,
acontece algo que realmente fica muito ruim. Ele afunda. E é mais ou menos quando a gente passa por situações complicadas no dia a dia. E quando a gente afunda, a gente faz o que Pedro fez. A gente clama. E quando a gente clama, fala assim, me salva. Jesus, em momento algum, deixa de estender a mão para a gente. E naquele exato momento, ele estende a mão e traz Pedro, entra no barco, o mar se acalma, e as pessoas que estão no barco começam a adorá-lo. É mais ou menos aqui agora, nós estamos aqui no culto. Esse mesmo Jesus, ele está entrando aqui, no nosso barco, na nossa vida, sabe? Porque ele, além de ser incansável, ele é imprevisível. Ele é super imprevisível. Por que ele é imprevisível? Ele coloca a gente na maior roubada, de repente ele vai no barco, acalma toda a tempestade e conduz o barco em segurança. Só que tem um detalhe: por ele ser imprevisível, ele pode chegar em qualquer momento. Ele pode chegar em qualquer momento. Ele pode estar do teu lado agora, te dando a bênção, aquela bênção que você tem pedido, né? Sabe, não tinha barco, ele veio sobre as ondas, né? O nosso problema é condicionar a Deus a forma como Ele tem que agir nas nossas vidas. Você quer orar e falar assim, Senhor, ora, vem pelo corredor aqui, eu vou estar sentado no banco tal, e me manda um anjo me cutucar ali naquela hora que eu preciso daquela bênção. Mas Ele não faz isso. Ele chega de surpresa, sem você menos esperar, sem você menos ouvi-lo. Quando você acorda, a coisa está feita. Isso é muito, muito legal. E sabe o que eu descobri? Por que ele é imprevisível? Por que o nosso trabalho é descansar nele? Tem uma música do Fernandinho, que ele pegou aqui desse versículo que eu vou ler para vocês, que diz assim, ó, Deus da antiguidade, não sei se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, Deus tem trabalhado para que as coisas possam acontecer de boa na sua vida, para aqueles que esperam a bênção do Senhor. Quem é que tem promessa aqui? Quem? Só vocês aqui? Quem tem promessa aí, galera? Pô, eu tenho muitas. Não vou contar para vocês, porque é só meus segredos meus do papai, né? Mas é muito legal isso. E hoje, quando eu estava meditando nesse versículo de Isaías, eu lembrei da música do Fernandinho. Falei, caraca, quantas vezes a gente canta essa música e a gente não para prestar atenção que o Deus lá da antiguidade está trabalhando por mim. Você entendeu que não somos nós que devemos trabalhar, mas Deus trabalha por nós? Você entendeu que por nós servirmos a Deus, por nós sermos seus servos fiéis, Ele tem intercedido por nós? Eu não sei se os meninos sabem tocar essa música, mas depois, se a gente puder cantar essa música. A Bíblia diz que Deus é espírito como o vento, vai onde quer, vai ao coração de quem Ele quer, alimenta quem Ele quer. E com essa condição de imprevisível, Ele chega na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, para cumprir aquilo que Ele quer. Se você crê em promessa, Deus vai cumprir as suas promessas. Mas pastor, as portas estão todas fechadas. Queria te dizer que o Deus que tem a chave de todas as portas chama-se Jesus, e Ele abre tudo, e quando Ele abre, ninguém fecha. E eu vou cometer uma heresia. Queria te dizer que está tudo dominado por Jesus, viu? Então você pode cantar aquela música, está tudo dominado, porque Jesus é o cara, e Ele vai fazer de qualquer maneira,
porque ele foi que venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E é interessante, né? Vai descer para buscar aqueles que são seus. Isso aqui é legal. A terceira verdade que eu também achei com uma letra aí é impressionante. O que é... Isso aqui eu queria falar para vocês o seguinte. Aqui não acontece isso não, mas tem alguns lugares que os caras encontram Jesus e ficam bobos, já reparou? A primeira coisa que acontece é colocar um terno, uma gravata e andar por aí com um terno preto, uma Bíblia gigante embaixo do braço, e tipo assim, você vai para o inferno, você não pode isso. Jogava bola, já não joga mais. A menina depilava a perna, já não depila mais. Os que são casados aí, o cara fala assim, mas pastor, eu falo assim, mas é para Jesus. Aí o cara fala, o marido fala assim, mas não é o senhor que bota a mão lá, né? Jesus que põe a mão na perna dela, né? Cheio de pelo. O cara fica tudo bobo. As meninas, tá certo que tem que usar uma saia, né? Mais assim, né? Mas aí a saia lá no pé também é exagerado, né? Parece aqueles que... É igual quando o pastor Marcos, aqui, ele vai no presídio, ele leva 2 anjos. Não sei se vocês conhecem, aquele do tá, que dá o tiro. Já viu falar nele? Ele leva 2 anjos com ele, que é a Eliane, que é uma negona, que canta pra caramba. Mas ali no presídio tem que ir de anjo mesmo. Porque os caras estão lá há tantos anos sem ver uma mulher, né? Então quando chega uma mulher lá, fica doido. Então tem que ir de anjo. Elas vão com as roupas assim que cobrem até o pé. Mas só tem uma coisa, aqui, essa Eliane, quando ela canta, meu amigo, o céu baixa e os presos caem tudo em adoração, porque o Espírito de Deus está com aquela mulher. Mas Jesus é simples, ele é muito simples. Agora, é muito doido o que ele faz. Vocês já viram algum homem andar sobre as águas? Pedro fala assim para ele assim, olha o tanto que Jesus é simples. Certo, tu, deixa eu ir até você sobre as águas. Vem. É sobrenatural isso. Você já tentou andar sobre as águas? Quantos passos você deu sobre as águas? Eu, assim como estou mais em forma do que vocês, em vez de eu andar, eu rolo sobre as águas. Então, quando eu dou o primeiro passo, eu já afundo. Vocês, assim, o Eduardo, que está mais magrinho, é grandão, ele dá uns 3 ou 5 passos, né, porque as pernas são longas, consegue andar bastante. Mas é sobrenatural, não é? Você já parou para pensar se é sobrenatural isso? E olha a simplicidade de Jesus. Vem. Vem. Ele não ficou assim, não, é difícil demais, vocês nunca andaram. Vem. Apenas creia. É o que eu quero dizer para você. Você tem algo que você quer pedir para Jesus nessa noite? Tem? Se Jesus estivesse aqui do seu lado, o que você pediria para Jesus essa noite? Você já parou para pensar? Sabe qual vai ser a resposta dele para você? Vem. Vem. Desce do barco. Anda sobre as águas. Você está com algum problema? Coloca o problema embaixo e começa a andar por cima, porque o Deus que você teme, Ele é incrível, Ele é imprevisível, sabe? Ele é o cara, Ele faz cada coisa que a gente não imagina, sabe? Sabe, e eu quero voltar a repetir para você, Deus não se escandaliza com seus pedidos. Não se escandaliza. Não mesmo. O verso 33 diz assim, ó. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Como ele é irresistível, imprevisível, nós fizemos uma campanha aqui, não foi? E Deus é tão imprevisível que você ora
E às vezes a coisa não acontece. A campanha foi do dia... Quanto bem? A Juliana preencheu uma cartelinha ali, e a gente estava sentado ali, ela escreveu, fez uma cartela só para nós dois, e lá ela colocou acho que 5 ou 6 pontos, não é, amor? Então eu quero falar para você como Deus é imprevisível, incansável, e que Ele vem em nosso socorro quando nós precisamos. Antes de 2010, eu tive alguma mudança na minha vida profissional, 2011 também. Em agosto de 2011, eu voltei para trás de uma mesa. O que é voltar para trás de uma mesa? Eu trabalhei durante 15 anos numa empresa farmacêutica e saí dessa empresa para ser representante comercial. E ser representante comercial é uma vida maravilhosa, você não tem horário para nada, né? Você faz o seu horário, trabalha o dia que você quer também, o dia que você não quer você fica em casa, vai fazer outras coisas. E aí eu recebi um convite para voltar para dentro de uma mesa, dentro de um escritório, viajar pelo Brasil afora. E eu fui, mas eu fui assim para ser um gerente regional apenas, tem uma região no Brasil. E aí a gente fez a campanha, e a Juliana colocou lá assim, que Deus possa abençoar a vida profissional do meu marido. Ela não pediu nada, ela só colocou assim, que Deus possa abençoar a vida profissional do meu marido. E a campanha acabou no domingo, hoje nós fomos para Caldas Novas no sábado, chegamos. Quando foi quinta-feira, eu não trabalhei na quarta, porque eu estava para Caldas Novas, cheguei na quinta-feira, fui trabalhar. Aí o dono da empresa, o CEO da empresa, me chamou na sala dele, me ligou na quarta-feira, falou, preciso ter uma reunião com você. Eu falei, mas eu não estou aí, eu estou fora, você sabe, só vou estar aí quinta-feira. Não, então quinta-feira, 2h, você vem aqui na minha sala, eu preciso conversar com você. Beleza. E eu fui lá, conversar com ele. E quando eu entrei na sala dele, quando eu vou entrando, chega a vice-presidente da empresa e entra junto. Eu falei, caramba, o que eu fiz? Vou tomar uma dura aqui agora, né? Tranquilo, aí sentamos lá. Ele falou, não, eu queria saber de você se você está animado, como é que você está, se você está motivado. Eu falei, olha, eu sempre sou motivado. Desde que um dia que Jesus entrou no meu coração, eu nunca deixei de ser motivado por nada. Eu falei assim, não, eu quero te fazer um convite. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, eu quero que você assuma, seja o nacional da empresa. Ou seja, seja o gerente nacional da empresa. Abaixo de mim vai ter ele, que é o CEO, e eu tenho hoje, para comandar 43 representantes no Brasil, e vou ter 2 gerentes distrital, que vão estar abaixo de mim. E eu não tenho nem 2 meses de empresa, 3 meses de empresa. Mas sabe o que é isso? Jesus Jesus Você não sabe o que eu estou falando para vocês. Jesus, quando Ele cuida da gente, nós nos tornamos irresistíveis. E dos 5 pedidos que a Juliana colocou lá, não vou contar não dos pedidos. 4 já está na agulha, e não tem uma semana de campanha. Não tem uma semana de campanha, queridos. Jesus é imprevisível. Eu estou querendo dizer isso para você, é que talvez você está com uma luta aí, você está passando por dificuldade, mas Deus está olhando para você. E não importa da maneira que Ele vai chegar, Ele vai chegar. Não tinha barco, não tinha prancha de surf, não tinha jet ski, não tinha ninguém para ele pedir carona. Ele falou assim, não, pode deixar que eu dou um jeito. Foi andando sobre as águas. Eu não sei a água que você está andando, meu, mas eu quero te dizer que Ele vai chegar no seu barco. Posso ouvir um glória a Deus? Eu conto uma benção, ninguém deu glória a Deus, não ficou assim.
Talvez para você não seja bênção. Não sei, talvez você tenha 50 anos de empresa e nunca foi promovido. Eu tenho 3 meses. 3. E depois que eu cheguei na empresa, a empresa acabou os produtos lá. Sério. Quando eu cheguei na empresa no mês de agosto, eu fui lá no depósito, estava lotado de produto. Falei, caraca, esse povo aqui não trabalha não, porque está cheio de produto. Aí fomos para uma reunião, eu falei assim, o senhor confia na gente? Confia, então beleza. Já tem 3 meses que o pessoal da indústria não consegue repor o estoque no depósito. Não sei quem trabalha aqui, o Joãozinho que sabe. PCP, a gente não trabalha mais com estoque, nós trabalhamos com PCP. Sabe o que é PCP? É a programação de liberação de produto da indústria para o depósito. Porque já está vendido. E sabe o que é isso? Não sou eu, não. É Jesus, Ele está na frente, Ele está em todos os meus negócios. Todos os dias, quando eu chego na empresa, eu lembro de falar com Ele. Falo, Senhor, dá um dia abençoado para nós. Outra coisa, querido, que eu não gosto muito de falar. Eu entrego meu dízimo ali, todos os meses, naquela janelinha lá. Não por medo, porque às vezes as pessoas pintam que você, se não der o dízimo, Deus não vai te abençoar. Não, não é isso. Mas lá mesmo em Malaquias, e algumas pessoas falam, porque está no Velho Testamento, agora estamos na época da graça. Mano, eu entrego dízimo desde quando eu sou crente. E Deus nunca se esqueceu de mim em nenhum momento. E os piores momentos que eu vivi financeiramente na minha vida foi quando eu não entregava dízimo na igreja. E eu falo o seguinte, lá tem um versículo que eu faço uso dele. Fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir o céu e derramar as bênçãos sobre a sua vida. Mas eu faço isso porque o meu coração manda eu fazer. Eu não faço isso por medo ou por alguma necessidade. Queridos, outra coisa com I, que é o quarto e último, Jesus é irresistível. Não é? Quem se lembra do dia que você se converteu? Se lembra? Quem que você viu, Joelma? Uma luz ou viu um cara lindão, brancão, vestido de branco, assim, todo bonito? Ficou elétrico? Ele é irresistível. Ele é o cara, meu. Eu sou tão apaixonado por Jesus que eu não sei. Acho que quando chegar no céu, eu não vou querer nem ficar cantando, não. Eu vou ficar, papai, é o seguinte, tira esse povo daí, certo? Me dá o colo aí, deixa eu ficar aí no seu colinho só um pouquinho, que eu tenho muito direito desse colo, porque eu incomodava muito o Senhor quando eu estava lá embaixo, né? Ficava orando pela juventude, por todas as pessoas. E o interessante é que quando mais eu orava para o Senhor abençoar as pessoas, o Senhor me abençoava também. Eu não sei quantos se lembram, eu sempre faço isso, olha, estica a mão do lado assim e ora pelo teu irmão. Eu estou te ensinando a ser abençoado. Porque quando você abençoa alguém, Deus te abençoa. Quando você direciona a sua oração para Deus abençoar uma pessoa, Ele te abençoa também. E o tanto que esse cara é irresistível. Quando ele entra lá no barco, as pessoas começam a adorá-lo. As pessoas param. Mas é porque Jesus ele veio ao mundo para fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer. Se a gente for falar assim do plano da salvação, e a gente for voltar lá no Velho Testamento, a gente vai lembrar que as pessoas cometiam um pecado, aí ela ia lá, dependendo do tamanho do pecado, ela comprava um carneiro. Não, ela comprava uma pombinha e levava para o sacerdote pegava aquilo, tirava, assava, pegava o sangue, ia lá no Santos dos Santos e aspergia tudo lá, e falava assim, pode ir em paz, seu pecado está liberado. Aí no outro dia o cara voltava de novo com uma vaca, porque o pecado foi grande, aí ele veio com uma vaca, porque tinha que pagar. Aí ela fazia a mesma coisa.
Aí Deus se cansou de sangue de animal. Falou assim, chega disso. Vou fazer algo que vai mudar a vida do ser humano. Eu vou mandar Jesus, para que o sangue dele possa lavar toda a humanidade dos seus pecados. Só que o grande problema é que a gente continua fazendo os mesmos pecados. Peca aqui, pede perdão. Peca ali, pede perdão. É como se fosse lá no Velho Testamento. Só que não tem sangue de animal mais. Tem sangue de um cara que nós temos que fazer valer a pena. Porque levar aquelas chicotadas, ser cuspido, colocar aquela coroa de espinho na cabeça e ser crucificado com aqueles cravos daquele tamanho na mão e um no pé, tem que fazer valer a pena. Você tem feito valer a pena? Esse sangue do Senhor Jesus derramado em sacrifício para você e por mim. Nós temos que fazer valer a pena. Esse sangue pagou a nossa dívida, pagou os nossos pecados, ele pagou aquele risco de dívida que a gente tinha e que Satanás nos acusava o tempo inteiro. Você agora é livre para ter uma vida em abundância. E quando eu falo vida em abundância, eu fico vendo aí, eu leio o jornal todos os dias praticamente. Vocês têm visto o tanto de jovens que têm morrido ultimamente? E o que nós, como geração, como pessoas de Deus, temos feito? Só que a gente precisa parar de errar, para a gente ter uma vida em abundância. E a gente precisa aceitar esse desafio de Jesus Cristo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Às vezes eu faço essa pergunta: você conhece Jesus? Você já teve uma experiência com Ele? Ou você vive das experiências de pessoas que te contam? Ou talvez seu pai seja pastor, ou sua mãe seja uma mulher do circo de oração. Quanto tempo faz que você não tem uma experiência com Deus? As suas, não a de outros. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém, ou às vezes não precisa nem falar, não dá o testemunho que é devido a Jesus? Não é ser careta, não é porque você é crente você não pode jogar mais futebol, não é porque você é crente você não pode ir no cinema, não pode ir no shopping, não pode sair na rua, não é isso. Quer ver? Às vezes eu falei, quando a gente se converte, a primeira coisa que faz é trocar a roupa, né? Mas o caráter da pessoa continua a mesma porcaria de sempre. Quem tem empresa aqui que já vendeu para crente? Não expõe os cheques sem fundo lá não, peraí. Uma vez eu visitei um hospital, fora do Brasil, de Goiás, e o nome do hospital era Evangélico. Cara, eles não pagavam ninguém. E eu fui lá conversar com o administrador do hospital, falei: bicho, você podia mudar o nome, podia te fazer uma pergunta? Aí ele era até pastor de uma igreja lá, não vou nem falar. Aí eu falei assim: eu também sou evangélico. Eu deixa eu te fazer uma pergunta: por que vocês não mudam o nome do hospital? Eu falei assim: por quê? Porque vocês não pagam ninguém, aí os evangélicos ficam tudo parecendo picareta lá, hospital evangélico, não paga ninguém, pô. E era cobrador atrás do outro, eu saí da sala, tinha uns 4 esperando, e era todo mundo, não pagava ninguém, era tristeza. É triste isso. Não é ruim quando alguém chega para você falar de alguém que é seu irmão de igreja, fala: pô, o cara, é igual, vou contar uma coisa para vocês, isso não acontece aqui não, né, Edinho? Você sai com a galera à noite, e quem fica por último, tadinho, para pagar a conta,
sempre sobra para ele uns R$100 para pagar. Porque o irmão abençoado, ele que se converteu, usa terno e gravata, chapéu inclusive, mas os 10% nunca pagou. É por isso que eu saio só com alguns caras que eu confio. Eu olho para ele assim, você está indo, então nós vamos dividir o rachar. E o pastor Carlos sempre sofria, porque eu sempre era o último a sair. Agora eu estou esperto, eu estou saindo primeiro, estou deixando a bomba para outros. Querido, não dá para fazer isso. É início de ano, vamos fazer mudança. Jesus é irresistível, ele tem que te convencer o seu coração a ter boas atitudes. E esse mesmo Jesus, que é irresistível, que é incansável, que é impressionante, que é imprevisível, ele bate a porta do nosso coração e diz para nós assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou transformar a sua vida, mudar as coisas erradas, e você vai ter uma conversão verdadeira. O que é ter uma conversão verdadeira, queridão? É mudança de caráter. É mudança de tudo aquilo que talvez não te leve a nada. É seguir Jesus. É meditar nessa palavra dia e noite. Dia e noite. Cara, está sendo tão bom ler a Bíblia com a família. Vocês que não são casados ainda não sabem o que é isso. Mas é maravilhoso. A gente às vezes lê a Bíblia lá em casa, assim, cada um num canto, mas agora estamos lendo os 3 juntos, pertinho do outro, no mesmo livro. Às vezes eu acabo primeiro, né, porque eu já tenho uma facilidade maior de ler. E aí eu fico lá esperando eles, né, para a gente orar junto. Mas tem sido tão gostoso, cara. Hoje não dá mais para você só ter fé, você tem que ter inteligência, para poder discutir com as pessoas sobre aquele que é o autor e consumador da sua fé. Se você não tiver inteligência, não conhecer a Bíblia, não conhecer o Deus que você serve, os caras vão te engolir, vão te fazer convencer você de coisas erradas. Até mesmo tem colega dentro da igreja que faz isso. Ó, pastor, não tem? Tem. Tem pessoas dentro da igreja que te fazem entender coisas erradas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ler essa Bíblia, nós precisamos destrinchar isso aqui com a maior alegria, porque isso aqui é demais. E a cada momento em que você lê a Bíblia, você conhece um pouquinho mais de Jesus. E aí quando você for fazer alguma coisa errada, você fala assim, putz grila, eu li lá um texto que meu pai está trabalhando por mim até agora. Eu li um texto que fala que mesmo na antiguidade, ele já estava me esperando por mim. Eu li um texto que fala que ele me ama. Será que você vai pecar conhecendo esse Jesus de verdade? Por 5 minutos, será que você vai fazer isso? Será que em vez de você ganhar as pessoas para Cristo, você vai desencaminhá-las? Vocês que estão casados, e aí agora eu vou cobrar dos casados, aqui tem o Edinho, tem o Zé, tem o Silvio. Vocês têm sido sacerdote na casa de vocês e ministrado sobre a sua esposa? Guinaldo. Quem mais está casado aí? Deixa eu ver. O nosso amigo aqui, o Rodrigão. Porque vocês são os ministros da casa.
E viu, moça, quando você casar, chuta a canela do marido se ele não for ministro em casa. Chuta mesmo. E se ele ficar com a canela roxa, pode falar para mim, não, eu estou com a canela roxa porque eu chutei a canela dele lá em casa, pai. Ele não estava querendo ser sacerdote. Nós precisamos cuidar das nossas casas. Porque se vocês que são casados não cuidam da casa de vocês, o inimigo entra lá e vai se andar na vida de vocês. E os namorados, cadê? Levanta a mão quem está namorando. Teve um que levantou a mão até assim, nem levantou a cabeça. Levanta a mão aí, deixa eu ver quem é que está namorando, vai. Não, mais alto, quero ver. E aí, namorada, como é que tá? Os caras estão forçando a barra ou estão respeitando vocês? Cadê os noivos? Só tem você? Ah, tem uma noiva lá atrás. E aí? Você sabe que, eu vou falar para vocês, viu, moça? Para vocês. Não tem essa não, mas eu vou casar já. Não está na Bíblia não. Tá? Se tiver na Bíblia, pede para ele trazer a Bíblia aqui para mostrar para mim qual que é a versão dele, porque eu, na minha versão e nas que eu tenho lá em casa ainda não achei. Mas se talvez tiver na dele, às vezes é uma versão nova, a gente vai comprar para a gente atualizar. Então, nós temos que começar a viver, e eu também queria te dizer, por que eu pedi a mão? É porque é o seguinte, você vai receber um telefonema do pastor Carlos essa semana, na semana que vem, já está marcado, Eduardo e a Lorena vão estar estreando lá o banquinho, vou comprar um banquinho novo para vocês sentarem, e eu vou chamar todos os namorados e todos os noivos lá em casa, viu? Vamos terminar? Eu queria, só para a gente terminar, hoje é o primeiro culto que a gente está fazendo do ano, a gente tem uma série de coisas para fazer durante esse ano, e eu não queria dar mensagem de motivação, mas eu queria falar para vocês o seguinte, nós precisamos, a cada dia, deixar Cristo agir nas nossas vidas. Nós precisamos a cada dia ler mais a Bíblia. Nós precisamos a cada dia melhorar em todos os sentidos. Eu, como pastor, quero dizer para vocês que eu tenho uma falha, eu preciso melhorar, eu preciso orar mais. Eu tenho programado com Deus acordar de madrugada para orar, porque é um momento que eu tenho sozinho, assim, a casa está silêncio, para mim orar mais cada dia. Como é início de ano, eu queria te perguntar, o que você parou para refletir sobre a sua vida com Deus? Porque hoje você viu um texto aqui que diz o seguinte, que Ele é incansável, Ele luta por você, Ele é imprevisível, Ele vai chegar na sua hora, no momento em que você menos esperar. Ele é irresistível. Não tem como resistir a Ele. Você pode resistir a Jesus? Se você pode resistir a Jesus, eu não consegui, cara. Quando eu encontrei com Jesus pela primeira vez na minha vida, todas as vezes, até falei isso esqueci seu nome. Esses dias eu vim aqui, não, já vim na frente, mas eu senti vontade de vir. Falei, cara, venha quantas vezes você quiser, mano. Sabe por quê? Esse caminhar até aqui é a coisa mais linda que alguém pode fazer na sua vida. E quando eu me converti, que eu encontrei com Jesus pela primeira vez, todas as vezes que o pastor fazia apelo, eu ia à frente. Eu ia encontrar com o meu mestre. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, assim, adolescente, e na nossa época de adolescente, tinha aquele filme de Semana Santa, e não passava em casa, mas passava no... A gente ia para lá e chorava, porque aquele cara barbudo, bonitão, era crucificado. Mas eu não entendia por que ele era crucificado.
Mas no dia que eu entendi por que ele era crucificado, aí foi como o véu do santuário se rasgou de cima e embaixo. E daquele dia em diante, eu não pude mais resistir a Jesus. E assim, quando eu vejo o pastor fazer o apelo, chamar as pessoas, dá vontade de vir, né? Mas se o pastor vier ali, né, a pessoa fala assim, o pastor está em pecado, né? Mas todas as vezes que eu acompanho alguém aqui, que a pessoa ora, eu faço uma oração junto com ela. Porque eu descobri que a melhor coisa que existe na vida é se arrepender todos os dias e pedir perdão para Jesus daquilo que eu não fiz, mas também daquilo que eu vou fazer de errado. Não sei quantos são apaixonados, mas eu sou apaixonado por Jesus. E eu queria que você refletisse isso, fechasse os teus olhos, e a gente vai estar orando. Eu também descobri que eu não faço apelo, porque apelo é apelar demais. Jesus não merece isso. Jesus é muito grande para isso. Mas eu queria te dizer, se você nessa noite sentiu no seu coração a vontade de voltar para Cristo, de estar com Ele, de deixar Ele entrar no barco com você, Ele diz para você: vem. E a cruz de Cristo ela é colocada aqui na frente, para que você se ajoelhe diante dela e você diga para Cristo: salva-me, como Pedro disse. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, enquanto o Del está solando aqui, e a gente vai estar orando. Mas eu queria que todos tivessem os olhos fechados, que você estivesse orando, porque às vezes fica aquelas pessoas olhando para ver quem vem à frente. Eu não quero. Isso aí é do teu coração, não é meu, não é eu com você. Mas eu queria te lembrar que Jesus, Ele é irresistível, cara. E quando a gente olha para Ele, não tem como tirar os olhos dele, não tem como se perder dele na multidão. Senhor, que o Senhor possa trazer ao coração de cada jovem que está aqui nessa noite respostas para as suas perguntas. Que o Senhor possa trazer para cada um que está aqui nessa noite o convencimento, a conversão verdadeira, a realização dos sonhos. Que a cada dia o Senhor continue sendo incansável por nós todos, Pai. Incansável em nos fazer fortes, incansável em nos fazer perseverar nas doutrinas dos apóstolos, incansável em nos fazer orar mais. Que o Senhor possa ser imprevisível nas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um. Eu não sei quais os problemas que essa juventude, que cada um que entrou aqui tem, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa levar o seu amor às famílias, às casas, que o Senhor possa converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, do marido à esposa, da esposa ao marido, que o Senhor possa haver respeito dentro das casas, que possa haver amor pelas pessoas, que a cada um o Senhor possa dar conforme a tua vontade, e que o Senhor continue sendo esse Deus irresistível, esse Deus que vem de forma diferente, esse Deus que age nas nossas vidas de maneira sobrenatural. Que cada um que está aqui seja recebido pelo Senhor no céu, quando nós chegarmos aí, e que nós possamos dizer: olha, valeu a pena tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, essa semente, porque o Senhor um dia transformou as nossas vidas e nos deu uma vida em abundância, com alegria, com fé
e principalmente com comunhão com Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela vida de todos, aqueles que nessa noite fez uma oração com o Senhor, de arrependimento daquilo que tem feito de errado, que o Senhor possa ouvi-los, possa guiá-los, possa cuidar deles. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, Pai. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.